Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de revisão da matéria. No vídeo de hoje, faremos a correção da atividade da semana 4 do PET. Então, pegue seu caderno e vamos lá. A atividade 1 trouxe para nós a matéria sobre a charge, que é a interpretação que está sendo pedida na próxima atividade. Então, vamos lá dar uma olhada. A charge é um gênero jornalístico, ou seja, é um texto que é publicado em jornais, que se utiliza da imagem, então utiliza-se da linguagem não verbal, para expressar a coletividade, o posicionamento, a opinião do editorial, do veículo de comunicação, do jornal, por exemplo. É uma crítica carregada de ironia, então é um texto que vai, através da crítica, demonstrar a opinião do grupo jornalístico, carregada de ironia, que reflete situações do cotidiano. Então isso aqui é importante observar, que a charge ela vai trazer situações do cotidiano. E isso é que vai fazer com que ela se diferencie do cartoon. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica dos acontecimentos. Então, a charge ela vai demonstrar, ela vai, como se fosse abrir os olhos do leitor para aquela situação, para que ele acorde para aquela situação, para que ele reveja aquela situação que está sendo mostrada através da charge. O chargista, como é chamado o profissional que desenha charges, precisa estar inteiramente familiarizado com assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Aí nós temos aqui as características da charge, que é importante saber, como eu falei, para não poder confundir com o cartoon. Então, conhecendo as características, aí nós podemos distinguir o que é uma charge e o que é um cartoon. Então, a charge ela vai retratar a atualidade. Então, o tema dela vai ser um tema atual. O tema dele vai ser um tema atual. O tema da charge. Já o tema do cartoon, que é um texto bem semelhante, também vai criticar, vai retratar fatos atemporais, não presos ao tempo. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Então, é um fato que é relevante para a sociedade, que importa para a sociedade. Se origina da notícia jornalística, reflete a imagem, o posicionamento editorial do veículo, do canal de comunicação, do jornal, do site, da revista. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor. Então, o humor também vai ajudar a fazer a crítica, a criar a crítica da charge. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, ou seja, como é fato da atualidade, a charge ela vai durar pouco tempo, porque só vai compreendê-la quem está ali na atualidade, vivenciando aqueles acontecimentos. Passou esse tempo, ela vai se tornar efêmera, ou seja, ela não vai ser compreendida. Grande parte não vai compreendê-la porque não estão vivendo aquele contexto. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, vem trazendo o conteúdo para nós. Na atividade 2. Na atividade 2, então, vai trazer a charge para fazermos a interpretação. Então, leia a charge abaixo. Então, na charge vem escrito logo abaixo, né, da imagem do texto não verbal, vem a seguinte frase. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet. Você nasceu. Então, é a leitura. Na atividade 3, é sobre essa charge. A resposta da mãe à criança pressupõe a pergunta que foi feita. Então, isso aqui é importantíssimo, o que foi dito aqui pelo autor da pergunta.
Ele usou a palavra pressupõe. Então, pressupõe. Então, a resposta da criança pressupõe a pergunta que foi feita pela mãe. Então, pressupor é localizar alguma coisa que não foi dito, é fazer uma inferência. Então, existem dois tipos de inferência, os pressupostos e os subentendidos. Então, há uma diferença entre os dois, que nós vamos saber agora. Os pressupostos e subentendidos são informações implícitas num texto, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto. Ou seja, são informações que não estão escritas lá no texto, mas são sugeridas pelo que está escrito ou pelo contexto. Cabe ao leitor, numa leitura proficiente, uma leitura atenta, ir além da informação que se encontra explícita. Então, um leitor proficiente, aquele bom leitor, ele consegue ler através do que está escrito. Então, não é necessário fazer só a leitura do que está escrito, mas ir além do que está escrito, identificando e compreendendo as informações implícitas. Então, um bom leitor ele tem que ler as informações que estão explícitas, que é o que está lá no texto, que está escrito, e as informações implícitas, que é aquelas que não estão escritas no texto. Ou seja, ler as entrelinhas. Os pressupostos, que é o que está pedindo lá na questão, então na questão é pedindo o que você pressupõe. Os pressupostos são de mais fácil identificação, pois estão sugeridos no texto. Então, muita atenção a isso. Os pressupostos estão sugeridos lá no texto. Os subentendidos, não estão sugeridos no texto. Eles são deduzidos. Então, subentendidos, para encontrar os subentendidos, nós temos que deduzir. Aí, essa dedução ela é de responsabilidade do leitor. Então, se você deduzir alguma coisa, é de sua inteira responsabilidade. É você que está dizendo, é o leitor que está dizendo. Às vezes não tem provas, não há marcas lá no texto que comprove aquilo que está falando. Então, isso é o subentendido. O pressuposto não, o pressuposto há marcas lá no texto. E por isso é irrefutável, ninguém pode negar um pressuposto. Agora, um subentendido é de fácil refutação, porque ele não tem comprovação no texto. Os pressupostos são informações implícitas, adicionais, ou seja, não estão escritas lá no texto, mas são de fácil compreensão devido a palavras ou expressões presentes na frase. Então, para encontrar os pressupostos, nós vamos basear nas frases que estão escritas, que permite ao leitor compreender essa informação implícita. Então, é através do escrito que nós encontramos o pressuposto. O enunciado depende dessa pressuposição para que faça sentido. Assim, o pressuposto é verdadeiro e irrefutável. Então, todo pressuposto é verdadeiro e irrefutável. Ninguém pode negar um pressuposto, porque ele é baseado no que está escrito, nas marcas linguísticas, no texto. Os subentendidos são insinuações, informações escondidas. Não possuem marca. Então, não há nada lá no texto que marque um subentendido. Não há marca linguística que faça isso. Eles são deduzidos através do contexto comunicacional e do conhecimento que os destinatários têm do mundo. Então, o subentendido é diferente do pressuposto. Ele não possui marca lá no texto. Podem ser ou não verdadeiros e podem ser facilmente negados, visto serem unicamente da responsabilidade de quem interpreta a frase. Então, um subentendido é facilmente refutável. As pessoas podem falar, isso não é verdade, porque não tem marca linguística, não há marca linguística no texto que comprove aquilo como resposta. Então, vamos lá a uns exemplos, sobre esse pressuposto subentendido. Por exemplo, na frase, João está cansado de ser motorista. Então, nessa frase, nós podemos fazer um pressuposto
e vários subentendidos. Então, se João está cansado de ser motorista, qual é o pressuposto? Então, pressupõe-se que João é motorista. Ninguém pode negar isso. Então, o pressuposto é inegável, é irrefutável. Então, outra vez, João está cansado de ser motorista. Então, se ele está cansado de ser motorista, qual que é o pressuposto? João é motorista. Ninguém pode negar isso. O subentendido. O subentendido não está escrito. Não há marcas lá no texto que vão comprovar isso. Então, por que João está cansado? Nós não sabemos. Nós sabemos que ele está cansado de ser motorista. Então, talvez porque há muita violência no trânsito. Mas não há nada que comprove isso na escrita. Não há nada que comprove isso na fala, no que eu disse. Ele pode estar cansado porque o valor do frete está baixo. Mas não há nada escrito que comprove isso. Então, são subentendidos. O preço do combustível está elevado. Também é um pressuposto, é um subentendido, quer dizer. Ele pode ser facilmente negado. Há muito roubo de cargas na estrada. Também é um subentendido. Então, os subentendidos, eles podem ser negados, refutados, não aceitos, porque não há marcas no texto que vão comprovar o subentendido. Então, vamos ao texto, então. Compreenderam o que é subentendido e pressuposto? Na questão, pediu pressuposto. A resposta da mãe à criança pressupõe a pergunta que foi feita. Qual seria essa pergunta? Então, se é pressuposto, é preciso que haja alguma coisa escrita que comprove a pressuposição. Então, se a mãe respondeu para o filho, não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Então, a pergunta só pode ser o quê? Mãe, eu fui baixado pela internet? Então, essa é a resposta da letra A. É um pressuposto. Não há como negar que ele não tenha feito essa pergunta, porque tem a resposta da mãe. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Esse tipo de pergunta é próprio de crianças? Justifique sua resposta. Sim. Nessa fase da vida, a criança examina tudo à sua volta, incondicionalmente, sem limites. Justificado pela necessidade da criança de descobrir o porquê das coisas. É a fase da criança perguntar, quer saber o porquê das coisas. O que teria motivado a criança a fazer essa pergunta? Então, nós temos aqui uma pergunta não mais de pressuposição, mas de subentendido. Ou seja, nós não vamos encontrar marcas linguísticas nenhuma no texto que vá comprovar a nossa resposta. Então, nós vamos supor, deduzir. Então, pode ser que seja a falta de atenção da mãe com o menino, com o filho, pode ser esse um motivo. O uso em excesso que o menino faz da internet, então poderia ser essa. E uma pergunta, uma dedução até meio engraçada, né? Então ele poderia, às vezes o nome do menino seria download. Então, mãe, download significa o quê? Baixar. Às vezes o nome dele era download e ele quis perguntar à mãe se ele foi baixado da internet pelo nome dele ser download. Então, uma resposta facilmente refutável, né? Essa que eu dei aqui, uma resposta facilmente refutável, não verdadeira. Não há nada no texto que comprove o nome do menino. Número 4, questão 4. Uma charge critica problemas sociais por meio do humor. O que está sendo criticado na charge mostrada? Bom, é a falta de atenção e cuidado com os filhos. O que provoca humor nesta charge? A criança está alheia ao mundo real. Ela pensa que foi baixada pela internet. Destaque elementos linguísticos e visuais responsáveis pelo efeito humorístico do texto. Os elementos linguísticos estão presentes na resposta da mãe, que demonstra que a pergunta da criança é absurda.
Então, a resposta que a mãe dá comprova isso. Você não foi baixado pela internet. E as marcas visuais, não verbais, estão na expressão fisionômica da criança. Parece uma criança alheia às coisas, uma pessoa robotizada. Através dos olhos dela ali nós podemos perceber isso. Você acha que o chargista conseguiu defender a sua ideia sobre os efeitos da tecnologia moderna na atualidade? Explique. Então, sim. As pessoas que usam com muita frequência a tecnologia, as redes sociais, acabam deixando de lado o mundo real, não conseguem perceber a vida à sua volta. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos o volume 1 do PET. Espero que tenha ajudado. Bons estudos. Tchau, tchau.